Recentemente eu fiz um vídeo sobre a Era do Lobisomem voltando. E por mais que esse vídeo não seja sobre lobisomens em si, nem sobre lobas, você já deve ter percebido que recentemente, tanto no BookTok, BookTube, como nas mídias depois que esses livros são adaptados, muitas histórias são sobre mulheres cometendo violências moralmente justificadas, geralmente contra homens. Não é o caso de dos exemplos que eu vou citar aqui, que é o que me fez, me deu esse start aqui para fazer esse vídeo. Mas enfim, vamos devagar, a gente vai chegar lá. Alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Lucas, aqui para falar sobre essa violência que vem sendo vendida para as mulheres. Primeiro, vale dizer que não tem nada contra as obras em si, porque, no geral, as que eu vou falar aqui são muito boas, eu acho que são muito bem escritas, especialmente dos filmes que eu tô falando. Eu cheguei a ler um dos livros, tem lá vídeo na área de membros, acho que é um dos primeiros vídeos da área de membros, inclusive, é o assassinato, não sei o que, a casa através do lago, eu coloco aqui a imagem. Mas, assim, são histórias bem escritas, bem tecnicamente, assim, compostas, nada absurdo. Claro que umas vão ter elementos sobrenaturais, outras vão ter elementos mais de violências de tipos diferentes. Não vou entrar em palavras que dão problema pro YouTube, mas, no geral, o final dessas obras, tá? Um leve spoiler, mas você já deve saber, que são mulheres cometendo atos de violência ou são violências justificadas pelo contexto, pela moral e por aí vai. E eu não tenho problema, no geral, com a violência, inclusive, eu citei em outro vídeo, cito de novo aqui a música do Tool, antiga, que Tool, por favor, lance seu álbum esse ano, por favor. Me prometeram ano passado e não aconteceu. Mas enfim, se chama Vicarious, então é sobre como o ser humano vive vicariously, vigariamente, talvez, não sei se traduziria assim, mas de modo vigário, através da experiência do outro. Então, ver o outro sofrer, Agora a moda é a gente colocar os influencers para dar empurrada um no outro, enfim, coisas desse tipo. E no caso desses filmes, assim, o que é interessante para mim é que vai tudo muito bem. Para mim, no geral, assim, vai tudo muito bem. Eu acho que tá tudo justificado e tá tudo perfeitamente encaixado. Eu vou entrar no detalhe sobre alguns deles mais específicos, até que chega no final. Enfim, eu vou deixar o maior exemplo disso pro final aqui, mas vamos um de cada vez. Eu escolhi os que eu mais gostei, então eu vou na ordem, mas eu vou começar por um que eu não vi, famoso nem li, nem lerei. Eu sei a história porque alguém me contou, depois eu fui pesquisar, era isso mesmo. E enfim, se você não quiser spoilers desses aí, eu aviso quando eu for dar o spoiler final. Esse novo que tá no cinema, chamado A Empregada, a ideia é interessante. E se geralmente os trailers vendem uma coisa que é mais tradicional, como se o homem fosse o assassino, maltratar, ou se uma mulher fosse maltratar a outra e coisa do tipo. E quando chega no final, na verdade, era toda uma armação para usar essa mulher que era capaz de cometer a violência, de superar essa limitação feminina, bem na ideia do lobisomem lá, do homem, e realmente encontrar a justiça com as próprias mãos, vamos deixar assim, Então, essa empregada vem, mas na verdade é toda uma tramóia, e aqui vem um spoiler, para que essa empregada mate o marido da contratante lá, porque ela não tem capacidade de fazer isso. Enfim, e eu sei que essa série de livro tem mais e mais livros sobre isso, e é a mesma coisa, uma outra amiga da socialite descobriu que essa empregada acabou fazendo isso, e aí ela vira meio que essa justiceira que mata maridos abusivos, sabe? Esse nível de justificativa da violência e tal. E o que eu não quero entrar antes, eu quero fazer esse parênteses na hipocrisia, porque não é porque isso é violência para mulheres que isso é problemático, assim, acho que no geral a gente consegue conceber que, não sei em que nível a catarse justifica isso, mas a gente vive numa sociedade extremamente inclinada à violência. Eu, desde criança, jogo jogo de tiro, nunca peguei numa arma na minha vida, mas para todos os efeitos, joguei jogo de tiro a vida inteira. Eu acabo ficando desensibilizado a esse tipo de coisa. Leio muita história policial, vejo muita série policial, inclusive a série dele e dela que acabou de lançar, que é a última que eu vou citar aqui, que inclusive está entre as melhores das que eu vou citar aqui, salvo o último probleminha lá. Ela é muito, assim, ela não é gratuita, ela não traz a violência de uma forma até pornográfica, nada do tipo. O meu problema realmente é no final ali, é com a mensagem que fica. Só que, por exemplo, Warhammer, esses jogos, assim, essa coisa da violência do John Wick, elas não são violências com mensagem, elas são violências do espetáculo. E eu acho que o que muda nessa violência do homem para a mulher é que essa violência da mulher está vindo cada vez mais justificada com preceitos, com uma tentativa de justificá-la ética e moralmente, E isso talvez seja um pouco mais preocupante do que você ter
Não sei, eu não sei. Essa é a questão desse vídeo. Onde a gente vai chegar e eu quero saber a sua opinião. Qual tipo de violência é justificada? Nenhuma, todas, e se sim, e se não, por que a gente gosta tanto disso, né? Por que as pessoas gostam de tantos podcasts de true crime e tudo mais. Beleza. Segundo filme, segunda obra, né? Aqui é um filme muito bom mesmo, eu recomendo que você assista. É pesado, talvez te dê um mal-estar, mas se chama Pisque Duas Vezes, não Pisque Duas Vezes, ou Pisque Duas Vezes, Don't Blink Twice, obviamente, vou colocar a capa aqui. Sempre confundo o nome de filme, tá? Me perdoa. Mas é dirigido e escrito pela Zoe Kravitz. Muito bom o filme. De novo, ele tem só um problema, que é o finalzinho. Então, basicamente, um milionário, dono de uma grande empresa de, sei lá, tecnologia farmacêutica, leva essas meninas para uma ilha junto com os amigos, e aí coisas estranhas acontecem, elas perdem as memórias. Enfim, é isso que você está pensando mesmo. É um negócio sinistro, é uma coisa que a gente sabe que acontece saindo arquivos de ilhas aí pelo mundo. Enfim, o problema é que no final, né, tem uma reviravolta, então aqui vem o spoiler. Ela consegue virar o jogo contra o cara e transformar o cara no que o cara tinha feito dela. Então, basicamente, ela não está quebrando o ciclo de violência e superando um trauma. Não, ela está invertendo a violência e ela continua perpetuando essa mesma violência, só que agora no lugar dele. E ele é a vítima e na narrativa do filme, com a música animada no final e tal, essa é a catarse final, é realmente tornar-se o monstro. Enfim, mais uma vez, o lobisomem. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Cantinho da Teoria. E no Cantinho da Teoria eu vou falar sobre alguns termos, tá? Todos que eu estou puxando do Dicionário Didático de Termos Literários. Eu coleciono dicionários, você já devia saber. E a gente vai falar de 3 termos que eu menciono no vídeo e que eu ainda vou retomar algumas vezes, que são catarse, patos e tragédia. Para explicar que o meu problema com esses filmes que eu falei são bons, eu gostei deles, né? Exceto o Empregado que eu não assisti, mas o problema não é que eles têm essa violência para mulheres, nem que exista violência sendo vendida para mulheres, porque violência vende, sexo vende, a gente sabe disso, não é essa a questão. Mas é como eles pecam em um dos elementos, não pecam, mas eles desvirtuam um desses elementos, que é o último que eu vou ler aqui, a tragédia, e tornam a coisa um pouco cruel, eu diria. Então vamos começar do patos, que eu acho que o patos facilita um pouco para a gente entender. Então, patos. Na tragédia grega, o afeto, a simpatia e ou empatia que o espectador experimenta em relação ao sofrimento do protagonista, proporcionando a ele, espectador, a catarse de sua própria dor. O patos, presente em outros gêneros que não a tragédia, pode ser entendido também como o conjunto dos fatos dolorosos que, em determinado momento, atingem um personagem, provocando a identificação do leitor com esse sofrimento e despertando sua compaixão. Veja como a gente está falando aqui de compaixão, empatia com o que sofre, com a pessoa que sofre. Importante. Agora a gente vai vir para catarse. O que é essa catarse? Então, catarse. Na tragédia grega, purificação moral e redenção por meio do terror e da piedade. A catarse pode ocorrer ou pela identificação do espectador da tragédia com o sofrimento do protagonista, ou pelo sentimento de que, ao contemplar o sofrimento alheio, é possível purificar e aliviar a própria dor. Não só na tragédia, mas também em outros gêneros com presença de elementos trágicos, a catarse provoca nos personagens ou no próprio leitor a descarga emocional de seus próprios medos. No romance moderno, a catarse pode aparecer na incorporação de elementos da tragédia ao abordar conflitos interiores do ser humano contemporâneo que geram dor, violência, repulsa, purgação e redenção. E veja, redenção. Quando a gente fala de um personagem trágico, a gente está falando assim da pessoa que sofre, a gente fala muito das circunstâncias da pessoa, e o que muda em todos esses filmes, né, nas obras que eu citei nesse vídeo, é esse elemento aqui. Tragédia. Texto dramático de tema solene e sério, cuja ação gira em torno dos problemas de um ou mais personagens submetidos a adversidades sobre as quais não tem controle, despertando a empatia e compaixão do espectador. Até aqui tranquilo. Todos esses personagens começam
sofrendo e elas têm situações que são verdadeiramente trágicas e a gente empatiza com elas, mesmo que às vezes elas, né, sejam cruéis umas com as outras, devido às suas circunstâncias, devido ao sofrimento delas, a gente consegue empatizar. A tragédia tem suas origens na antiguidade greco-latina, tendo sido definida por Aristóteles como a imitação de ações de caráter elevado praticadas por aristocratas, homens considerados superiores na acepção aristotélica, representada por atores e capaz de suscitar terror e piedade proporcionando a catarse. A ação compreende uma sucessão de fatos que, em dado momento e ao acaso, transformam a felicidade em desgraça, mudança resultante de um ato do protagonista, o qual, por engano ou desconhecimento, comete um erro de consequências terríveis. Toda tragédia inclui a catarse, a purificação do espectador por meio da piedade ou do medo suscitados pelo destino do herói trágico. A partir do século XIX e XX, a tragédia passou a contemplar o homem comum, deixando de lado o terror e substituindo o trágico pelo patético, refletindo, de certa forma, as mudanças sociais ocorridas a partir dessa época e revelando inquietações contemporâneas. Só antes de eu elaborar isso, esse patético mencionado aqui está aqui. Disse da cena ou personagem que desperta comoção, provocando sentimentos de piedade, terror ou comiseração e estabelecendo empatia entre personagem e plateia, entre protagonista e leitor. Então, quando a gente fala em teoria literária, o patético não é uma coisa patética, como a gente chama aqui, mas algo comovente, algo que tem relação com o patos. O que acontece é que, embora essas obras sejam trágicas e tudo mais, se você duvida do que eu estou dizendo, eu aposto com você. Você não quer assistir a série dele e dela, por exemplo, ou assistir aquele filme Blink Twice, não pisque duas vezes lá. Faz o seguinte, assiste só a última cena, né? No caso do dele e dela, eu acho que vale assistir a série, mas enfim, não quero assistir Lucas, não é meu tipo de coisa, eu só quero entender a teoria literária por trás da coisa. Assiste essa última cena, que é uma cena em que são os 10 últimos minutos do último episódio, que ela vai abrir uma carta e ela vai ler essa carta onde, né, a trama vai se desenrolando e você, como espectador, descobre finalmente o que aconteceu, mas você vai ver que no take final, quando tem um rosto na tela e a música que toca, me diz, volta aqui nos comentários e me diz, isso é compaixão com a pessoa, isso não tem a ver com piedade, não tem a ver com compaixão, não tem a ver com nada, tem a ver com poder, já é uma coisa, é quase uma forma pornográfica de ter esse poder e tomá-lo para si. Eu não estou dizendo que seja errado, considerando todas as circunstâncias, né, do mundo, mas ao mesmo tempo é um tipo de violência muito diferente, é uma violência justificada, eu diria até que quase uma propaganda da violência. E, enfim, é muito estranho assim para mim como o filme funciona até ali, mas esse único elemento literário, né, essa única questão teórica inverte os filmes completamente. Por exemplo, o Não Pisque Duas Vezes se torna uma coisa, assim, absurda no final, assim, eu fiquei em choque, falei, meu Deus, se não tivesse isso eu ia ter gostado mais do filme. Mas eu não consigo desgostar do filme porque o filme é bom, mas ao mesmo tempo esse final, ele é um final com o qual eu, moralmente, não consigo seguir. Que é diferente da idiotice do John Wick, por exemplo. Enfim, vale pensar, John Wick eu veria de novo pela idiotice, esses filmes eu veria de novo pela trama. É ponto para esses filmes, mas ao mesmo tempo, o John Wick no final eu vou sair feliz, porque foi uma idiotice, né, uma catarse do cara conseguir, né, virar o jogo e se safar, e ele termina todo ferrado, mas ele conseguiu chegar no objetivo dele, enquanto nesses aqui, o objetivo da pessoa do bem se torna o objetivo e os meios da pessoa do mal, entende? Enfim, chega de cantinho literário por hoje. Então, chegando nessa série dele e dela, que de todas que eu falei é a que tem mais sutilezas, eu descobri também que é baseada num livro, que deve ter sido best-seller de BookTok e tudo mais, mas assim, nada contra isso. A questão é que é muito interessante porque essa já tem um elemento que é mais interessante em termos de paternidade, maternidade, família, essa especificamente da maternidade. Não vou dar o grande spoiler no final, fica tranquilo aí, se você quer assistir a série, vale a pena, é uma série boa, ela é bem escrita, tem episódios de 40 minutos ali, e o último episódio tem 39 minutos, o que é um excelente sinal. Parênteses, eu só assisti essa série, eu nem fiquei sabendo, eu entrei no Netflix e quero assistir alguma coisa. Vi lá, o Bernthal, Tessa Thompson, drama, suspense. Falei, é o que eu preciso, minissérie. Cliquei, comecei a assistir, falei, caramba, é bom. E, de novo, fui assistindo, a história vai se construindo. Essa aqui já tem elementos que desvirtuam um pouco, isso que até já se tornou um clichê, né, dessa violência para mulheres. E ela chega no final e ela tem esse grande plot twist. Eu não esperava isso de maneira alguma. Todas as pistas estavam lá.
todas as coisas se amarram, assim. Imagino que deve ter, até para quem lê o livro, deve ter alguma referência de alguma coisa que não ficava amarrada no livro e eles acabaram amarrando na série, porque tem algumas flashbacks que mostram no final que deixam. Que achei assim, será que precisava mostrar isso? Acho que estava bem resolvido. Será que era um furo do livro? Não sei. Se você leu, por favor, me conta, que eu fiquei curioso. Não vou ler, tipo, agora que eu já sei o plot twist, acho que fica meio perdido. Mas ele muda esses elementos, ele já subverte essa subversão. E ao mesmo tempo, quando chega no final e quando tem o plot twist, quando você vê o que aconteceu, você vê quem é que fez, o que é que. Meu Deus! E cara, começa a tocar uma música feliz e a pessoa sorri na tela, assim. E tipo, pessoas foram assassinadas, assim, de forma brutal. É violência, tipo, de décadas que aconteceu. Tem ali toda uma questão de reparação histórica também, de questão de classe. Enfim, e é estranho, porque assim, por mais que você vendo de fora, assim, eu não sou da pena capital, imagino que para quem seja, isso aqui não seja nenhuma questão, mas é muito bizarro ver como, assim, pra mim, mesmo assistindo, mesmo tendo gostado, talvez seja só um moralismo meu, no final, tocar essa música feliz, a pessoa sorrir pra tela, quebra pra mim completamente toda a jornada, assim, todo o que poderia ter de bom e todos os valores ali que a gente poderia derivar dessa obra e tal, porque acaba se tornando uma coisa gratuita, que é um problema que eu tenho com filmes do Tarantino, por exemplo. Nos filmes do Tarantino eu não gosto, nunca gostei, que o Bill não me diz nada. Claro que, por exemplo, o Reservoir Dogs é bom, eu sei que os diálogos são bem escritos, não estou dizendo que os filmes são ruins, eu não gosto, não gosto mesmo, assim. Acho gratuito, acho uma violência gratuita, e vejo ele falando, ele tem muito essa coisa do impacto americano, não sei o que, acho ruim, acho fraco, não me diz nada, não tem, assim, uma mensagem, e não precisa ter também. Inclusive, gravei recentemente agora um vídeo para a área de membros falando sobre o filme Fórmula 1, que assim, é a sessão da tarde jogada no GPT, chacoalhada, e toma, é o Brad Pitt andando de carro e deu um beijo na boca e parabéns. E é isso. Não precisa, não estou dizendo que precisa. Estou dizendo que no caso da violência, justificá-la assim dessa forma tão, às vezes, caricata, chega a ser caricato ali no final, quando você vê o que aconteceu, você vê toda a história. Se acabasse com a revelação, excelente, mas como acaba com uma música feliz e a pessoa olhando para trás, como se isso fosse um momento assim sabe, satisfação. Eu não sei, eu acho isso mais. Não é nem perigoso, porque eu não acho que a pessoa que veja um filme, né, igual, joguei jogo violento a vida inteira, nunca peguei e bati em ninguém, nunca peguei em arma, nem tenho interesse. Então, não, entendo que não seja assim, entendo a função da catarse, mas é que eu acho que aí você quebra a catarse, quando você tenta, porque vira uma lição de moral, como se aquele tipo de violência fosse justiça e não fosse justiça, justo, justificável e admirável, assim, sabe? O John Wick, por exemplo, ele termina os filmes destruído. É uma violência sem sentido, entende? Todo o espetáculo e tudo mais é sem sentido. Mataram o cachorro do cara, quebraram o carro do cara, quebraram o contrato do cara, e ele faz aquele tiraiada toda, não sei o quê. E assim, é legal de ver, mas quem vê sabe que não tem. Não é uma mensagem, nunca termina com um final feliz, assim, ele termina cada vez pior, ele vai sendo cada vez mais arrastado nessa espiral de violência e tal. E é legal ver a jornada desse cara tentando sair, não sei o que disso, mas assim, não diz nada. Não acho que alguém vai derivar, nossa, grandes sentidos da vida de um John Wick, por aí. E nesse caso do dele e dela especificamente, assim, porque termina com um final feliz, eu vi, também fiz na área de membros, né, o The Girlfriend, que é uma das melhores séries que eu vi ano passado, assim, e é curioso, cara, porque lá quando tem um plot twist, você vê que aí já é uma coisa mais. Que ele põe esse questionamento, assim, meu Deus. E agora, valeu a pena? Tem o mesmo jogada dos lados da história e tal, mas esses que eu citei aqui, né, dessa justificação da violência, a empregada, que vira essa justiceira matadora de maridos maus, e essa menina que se vinga do cara de uma forma bastante abusiva mesmo, assim, essa reversão do abuso, ao invés de, tipo, de quebrar o ciclo, de se livrar disso, de viver uma vida normal, não, mas perpetuar essa violência, né, o oprimido que se torna opressor e tudo mais. Não sei, é muito estranho isso, porque ao mesmo tempo que vem esse movimento do lado, né, feminino, dessa violência vendida para as mulheres, normalmente vem essa coisa do tentar resgatar uma hombridade, que eu falei do lobisomem, essa masculinidade tradicional que se perde, mas ao mesmo tempo é essa masculinidade tradicional que gera a semente dessas violências, sabe, justiceiras que vêm para cá. Então, enfim, acho tudo isso muito
complexo, acho muito interessante, inebriante até, diria. Mas o que você acha disso? Eu vou deixar uma recomendação assim em cima. Acho que os que eu falei aqui vale a pena. A Empregada não vi, não verei. Talvez seja bom. Imagino que as atrizes estão em alta, então não vi elas se meterem em projetos muito ruins também. Então talvez seja bom. Nada contra, não verei. Plot não me interessa. E eu quero saber de você. Você sente que as violências estão cada vez mais exacerbadas, assim, a gente está cada vez mais na direção da violência, tanto nas mídias sociais, quanto nos vídeos, quanto nas brigas de influencer, que eu sei que tem toda essa piada do brasileiro gostar de barraco, e das pessoas gostarem de barraco, e de que a violência vende e tudo mais, mas eu não sei se é o meu algoritmo que está poluído com esse tipo de coisa, porque eu nem assisto True Crime, eu não gosto, assim, eu prefiro a ficção da coisa. Mas quando eu vejo essa diferença entre, tipo, a violência do homem, né? O lobisomem é sempre uma coisa trágica. É a tragédia do homem que cedeu ao instinto, é a tragédia do homem que foi corrompido pela sociedade secreta de ninjas que batem nele, coisa do tipo. Enquanto essa outra violência agora ela é muito social, assim, de justiça social. Então é a coisa do vigilante, que é um pouco o dilema do Batman, de certa maneira, mas aí vem outras coisas que já começam a despirocar. Então eu gostaria de mais opiniões sobre isso. Eu vou trazer um vídeo especificamente sobre um filme, né, do Denis Villeneuve, que é baseado num livro do José Saramago. Tá? Vou fazer primeiro o review do livro na área de membros e eu vou trazer o vídeo completo sobre os dois aqui, que tem esse dilema entre homens e mulheres. Então, se você não assistiu, já se prepara para esse vídeo. Se chama Enemy, né? É um filme do Denis Villeneuve com o Jake Gyllenhaal de 2013, eu acho. Então, vou botar o pôster aqui na tela. Assista. Se você já leu O Homem Duplicado, deixa o like, se inscreve no canal. Eu sempre me esqueço de dizer isso. É importante. Agradeço desde já. Tchau.